Eu acho importante não só modernizar o licenciamento, como modernizar e aperfeiçoar as práticas de gestão ambiental pública no Brasil. Agora, modernizar não significa, em hipótese alguma, ou não pode significar, em hipótese alguma, criar praticamente um regime geral de exceção de licenciamento, com forte ênfase em aspectos como autolicenciamento, uma novidade até então não debatida do ponto de vista não só legal, do ponto de vista procedimental, do ponto de vista técnico, e, obviamente, entendendo as consequências e a corresponsabilidade associada a isso. O processo também que foi estabelecido na Câmara, nesse substitutivo, ele se revela absolutamente insuficiente, uma vez que não teve construção, consulta, você não dialogou, você não negociou, você não entendeu a dimensão dos problemas, os tipos de problemas que estão sendo apontados que dirigem o PL, e tampouco você negociou com a pluralidade de atores da sociedade para criar convergência, não necessariamente 100% de consenso, mas convergência, de tal maneira que você também não esbarre numa situação que o PL revela, que é a insegurança jurídica que ele remete. Além da insegurança jurídica, você vai provocar uma guerra, uma disputa entre os entes da federação, tá? Porque você muda o regramento, você oferece, todo mundo faz sem uma linha de base, sem um sentido de sistema federativo. Tá? O Sistema Nacional do Meio Ambiente é como um SUS, só que não tem transferência de verbas. O Sistema Nacional do Meio Ambiente tem que trabalhar de maneira coordenada, porque a natureza também não observa limites, tá? Geográficos definidos pelo homem. Ela simplesmente, você tem que entender essas dinâmicas, a cumulatividade de impactos. Então, quando você vai para regras sem entender em que você está mexendo, o projeto revela isso, no meu entendimento, as pessoas que construíram não conhecem o sistema de licenciamento, não conhecem a prática de licenciamento e querem propor soluções sem entender a extensão dos seus impactos, não só ambientais, mas vou ressaltar aqui, inclusive do ponto de vista da jurisprudência do direito ambiental no país, e os custos adicionados podem ser adicionados a isso. Eu fico muito preocupada, não só no licenciamento rural, mas no licenciamento das estradas do país, o excesso de burocracia. Então, assim como o país cansou daquela criminalização que o Código Florestal impunha no passado, e foi uma vitória de 410 votos e nada de errado aconteceu, nada de nocivo aconteceu, como a votação deste projeto de licenciamento também foi aprovado com, se não me engano, 300 votos a 122. Ele não teve uma votação maior, porque, de fato, tem algumas questões que precisam ser avaliadas, mas eu não julgo esse processo, esse projeto, com a negatividade com que a ministra Isabela ou a ex-presidente do IBAMA, Sueli, falam. É impossível conviver com 500, com 100, com 200 normas ambientais. Não há cristão que aguente. Então, eu acho que tudo isso atrapalha o desenvolvimento do país. E se isso trouxesse uma preservação, se a Amazônia não estivesse sendo desmatada, se a extinção dos animais tivesse sido protegidos com o licenciamento ambiental de hoje, eu ia me silenciar. Mas não é o caso. Eu não vejo assim um grande bicho-papão que não possa ser revestido e melhorado no Senado Federal. A questão de ter uma lei geral do licenciamento que padronize os tipos de licença, as regras básicas, tente fazer com que reduzir os conflitos sobre as tipologias, sobre a aplicação das diferentes licenças, isso, na verdade, é defesa dos ambientalistas, inclusive na linha de simplificação e racionalização. Então, nesse ponto de vista, seria uma lei bem-vinda, só que o texto que está posto, na verdade, é uma lei da não licença, o licenciamento, como nós conhecemos, com avaliação de impacto ambiental, porque o que importa, Sérgio, não é a licença é o papel, o que importa é a avaliação de impacto ambiental que está dentro da licença, e esse texto, ele exclui isso quando ele prioriza o autolicenciamento, então o país vai deixar de fazer análise de alternativas técnicas e locacionais, simplesmente o licenciamento em mais de 90% dos casos vai virar um mero registro na internet.
esse ponto é muito dramático, e para ter uma lei de licenciamento assim, é melhor não ter a lei e nós ficarmos como estamos. A lei, em tese, é uma boa ideia, o país ganharia com uma lei geral do licenciamento, mas com o texto que está aí, eu pessoalmente prefiro zero lei, porque realmente ele vai levar a uma insegurança jurídica.